Uma boa dica para a saúde mental é: para de olhar o gramado dos outros, que está sempre mais verde artificialmente. Essa frase foi dita pela cantora Isa em uma entrevista, e ela remete a um ditado popular bem conhecido, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas quando dizemos isso, estamos de fato nos referindo às plantas, ao gramado ou à vida de modo geral? Que quando nós olhamos a dos outros, ela sempre parece melhor do que a nossa. Essa possibilidade de usar termos que aparentemente não têm nada a ver com o assunto é um recurso da língua para que a gente se expresse de forma criativa, o qual chamamos de linguagem figurada, que é o assunto do tópico de estudo figuras de linguagem. Esse uso de linguagem conotativa se divide em 4 tipos, e hoje nós vamos ver 2 deles: as figuras de palavras e as figuras de pensamento. A primeira figura de palavra que vamos ver é a comparação. Essa figura consiste em atribuir características de um objeto ao outro por conta de alguma semelhança entre eles. Uma comparação completa compreende 4 elementos: o termo real, o termo figurado, o conector e o ponto de comparação. Então, no exemplo, Heitor é forte como um touro, nós temos Heitor como termo real, touro como termo figurado, o como da frase é o conector e forte é o ponto de comparação. Já a metáfora, vocês com certeza já conhecem. Ela é uma espécie de comparação, só que abreviada, em que o conectivo não aparece. Vocês lembram das aulas sobre os conectivos ou conectores discursivos, né? Se não, é só voltar lá no vídeo para dar uma olhada. Bom, voltando à metáfora, nela o conectivo não aparece, como no exemplo, Heitor é um touro. Nessa frase, nós temos os mesmos elementos da comparação, onde 2 realidades distintas se aproximam. Afinal, pelo nome Heitor, a gente pode deduzir que se trata de um ser humano. Então, como ele vai ser um touro, né? É porque, na verdade, estamos utilizando a palavra touro para destacar a força de Heitor, certo? O mesmo acontece no exemplo que mostrei no início da aula. Grama é uma metáfora para se referir à vida de modo geral. A metonímia é uma construção na qual há a substituição do nome de um objeto por outro, desde que eles tenham uma relação de proximidade. Essas relações podem ser a parte do todo pela parte, como em o Brasil participará da Copa do Mundo, onde o Brasil substitui Seleção Brasileira de Futebol. A parte pelo todo. Todos procuram teto onde morar, em que teto substitui casa, moradia. O efeito pela calça. Respeite ao menos meus cabelos brancos, com cabelos brancos representando a idade. A calça pelo efeito. Tem uma boa mão para doces. Aqui, o efeito é o doce ser bom, e a causa seria o fato da pessoa ter uma mão boa. O autor pela obra. Roubar um portinari do museu, que é o mesmo que dizer que roubar um quadro, uma obra do Portinari. O lugar pelo produto. Bebeu 2 garrafas de Paraty. Paraty é uma cidade famosa pelas suas cachaças. Aí, ao invés de falar que bebeu a cachaça, usa-se o nome do lugar para se referir ao produto que é famoso por ele. O continente pelo conteúdo. Comeu 2 pratos de feijoada. Só que não foi o prato que foi comido, e sim a feijoada que estava dentro do prato. A matéria pelo objeto. Ele gosta de aquarelas, ou seja, gosta de pinturas feitas em aquarela. O símbolo pelo simbolizado. Inácio sempre foi atraído pela cruz, onde o termo cruz representa a religião cristã.
Sinestesia. Essa figura consiste na utilização simultânea de palavras que representam sensações diferentes. Um doce aroma, um som tá pesado, um olhar frio, um perfume doce, e etc. Catacrese. É um tipo de metáfora desgastada, tão usual que já não percebemos, ao emprego de uma palavra no sentido figurado por falta de um termo próprio, como braço da cadeira, pé da mesa, embarcar no ônibus, sendo que embarcar vem de barco, né? Maçã do rosto, batata da perna. Agora, entre as figuras de pensamento, nós temos a hipérbole, que é a figura caracterizada pelo exagero, como, por exemplo, morrer de rir, molhado até os ossos, etc. Ou então, os rios eram formados do sangue dos heróis mortos na batalha. Sendo que a gente sabe que um rio não é feito de sangue de verdade, é um exagero, né? Já o eufemismo é o contrário da hipérbole. Hipérbole. Aqui, nós temos a suavização de um pensamento desagradável, como Judas pensou em pôr termo à vida, arrependido do que fizeram. Ou seja, ele pensou em se matar. Ou a criança não era muito inteligente. É uma suavização para burro, né? E esse tipo de eufemismo é chamado de litotes, que é uma figura que consiste em afirmar alguma coisa negando o contrário, o que pode ser também uma estratégia de argumentação. A ironia também deve ser velha conhecida de vocês, e consiste em empregar determinada palavra ou expressão em sentido oposto ao seu sentido habitual. Como, por exemplo, esse menino que acaba de arranhar meu carro é muito bem educado. Ou então, o lutador de sumô geralmente é bem magrinho. A antítese é caracterizada pelo emprego de palavras de sentido oposto, como em é preciso salgar os pés para atossar a alma. Paradoxo é a união de dois vocábulos ou expressões cujo sentido se torna incompatível, como claridade obscura ou o som do silêncio. Ou então, no poema, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E também, sois anjo que me tenta, que é um paradoxo, porque o anjo não deveria tentar o outro a cometer um pecado. Por fim, a prosopopeia ou personificação é a atribuição de uma propriedade de um ser vivo, um ser humano ou animal, a um ser abstrato ou concreto inanimado, como naquela música de criança, do cravo brincou com a rosa. Ou então, por exemplo, o sentimento da universidade é de frustração. A chuva lamentava a morte do artista. O céu está mostrando sua face mais bela.